primeiro domingo de junho. Dia do Homem Batista. Homens comprometidos com o reino de Deus. Homens que reconhecem que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Homens comprometidos com a palavra e que reconhecem que a palavra produz vida. Homens que buscam intimidade com Deus e que trabalham para dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Homens benditos que confiam no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Homens abençoados, protegidos e, acima de tudo, separados para fazerem grandes obras. Homens segundo o coração de Deus. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui, primeiro domingo de junho, comemorando o Dia do Homem Batista. E é muito bacana nós estarmos aqui reunidos nesse primeiro domingo para saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a saudade é muito grande, nós estamos presentes, mas a igreja está aí trabalhando e nós também estamos trabalhando, não é, meus irmãos? E nesse momento agora, na condições de presidente da nossa sociedade de homens, eu estou aqui dirigindo o culto nesta manhã, né, nesse primeiro domingo do mês de junho, onde nós homenageamos o Homem Batista do Brasil. Vamos orar agora, eu vou pedir minha esposa para fazer uma oração, tá bom, irmãos? E vamos orar com elas aqui. Pai querido, Pai de amor, Pai nosso que está no céu, glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, dos teus servos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelos homens batistas, Senhor, da segunda igreja batista em Fragoso, Senhor, e também por todos os homens, Senhor, espalhados, Senhor, por esse Brasil afora, meu Pai. Continue, Senhor, dando, Senhor, aos teus servos, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Continue, Senhor, nos dando, Senhor, condições, Senhor, para pregar, Senhor, a tua palavra, Senhor, pregar o teu evangelho, Senhor, levar, Senhor, a tua palavra, Senhor, essas vidas, Senhor, que necessita de ti, ó Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, nos deu um final de dia tranquilo, Senhor, na tua presença. Tudo isso eu te peço não porque merecemos, mas em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo do seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Muito bem. Uma terra além do rio, que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé, aonde entraremos, desse lado bem supremo, quando o Salvador chama a mim, a ti. Campainha estão a tocar, santo anjo a cantar, é a glória, aleluia,
aleluia, resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chama a mim, a ti, nunca mais pecado e mágoa nesta terra do futuro. Quando a barca linda praia alcançar, e teremos alegria e ouviremos harmonia. Quando o Salvador chama a mim, a ti, campainha estão a tocar, santo anjo a cantar. É a glória, aleluia, resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chama a mim, a ti, quando os dias se finarem e na noite alcançaremos, quando o Rei de seu Espírito livre ser, nunca mais angustiado, para sempre congelado. Quando o Salvador chama a mim e a ti, campainha estão a tocar, santo anjo a cantar. É a glória, aleluia, resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chama a mim e a ti. Amém. E agora o tema, a divisa e o hino oficial dos Homens Batistas. O tema é expandindo missões aqui e no mundo. A divisa, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4:20. E vamos cantar agora o hino oficial, que é o hino do cantor cristão 422, com o Ministério de Música da Segunda Igreja Batista em Fragoso. Amém.
Vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Damos graças ao Senhor porque hoje nós comemoramos o dia do homem batista, Senhor. Que o Senhor continue sustentando os teus servos da segunda Igreja Batista em Fragoso e espalhado pelo o mundo afora, Senhor. Todos os homens batistas que nesse dia sejam mais abençoados ainda pelo teu poder, pela tua graça, que possa estar sendo, Senhor, guardado por ti, tendo sabedoria vinda dos altos céus. Te pedimos também pela nossa igreja, Senhor, pela segunda Igreja Batista em Fragoso, que o Senhor continue sustentando. O Senhor sabe das necessidades da tua igreja, que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, Senhor, indo de encontro às necessidades dos teus filhos, e também, Senhor, suprindo, Senhor, com as tuas providências, tudo aquilo que a tua família, a família da tua igreja carece nesse momento, Senhor. Também te pedimos pelo nosso pastor, pastor líder da igreja, o presidente, nosso pastor Paulo, que o Senhor continue sustentando ele em todas as áreas da sua vida, dando a ele cada dia mais sabedoria, capacidade, condições, Senhor, de estar sempre na tua igreja, Senhor, nos ensinando, nos dando a direção, de acordo com a tua palavra, Senhor. Continue sustentando o teu servo, os demais pastores que auxiliam ele, que possa ter também a sabedoria, a compreensão do teu filho, e juntos, Senhor, proclamando o teu evangelho nesta localidade. Amém. Continue nos sustentando, continue nos dando a direção, Senhor, continue nos dando força, Senhor, num momento tão difícil desse que enfrentamos, e que possamos, Senhor, ter todos os recursos para enfrentar esse desafio, Senhor. Amém. Desafio que nós não estávamos esperando, mas sabemos que para te servir, Senhor, precisamos ter, Senhor, trepidez, sabedoria, renúncia, e que tudo isso possamos ser extraídos de nossas vidas, Senhor, para estar na tua presença, Senhor. Continue nos ajudando, continue tendo misericórdia de nós. Essa oração faço, agradecido por tudo que o Senhor tem nos feito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Lembrei-o ao caos, ao ódio do mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa vir, Deus precisa vir, certos dias. Corremos demais sem parar, nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erros cristãos, tão perto, tão sem distinção. Deus precisa vir, Deus precisa vir, homens de retidão. Homens que não se dobram nem se quebram, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. O pecado pelo próprio nome de consciência, vieram não viver, como sulado é o
Bom dia, meus prezados irmãos. Graças a Deus por mais esse domingo que o Senhor está nos concedendo, de estarmos realizando o nosso culto e chegando aí aos irmãos através da internet. Hoje é um dia especial, como sabemos, é o Dia do Homem Batista. E eu gostaria de agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida dos homens batistas da nossa igreja e da nossa convenção. Nós temos tantas e tantas organizações missionárias dos nossos homens que atuam na própria igreja, atuam na comunidade, fazem diversos trabalhos de evangelismo. Então, nós agradecemos a Deus, neste dia, porque é o dia do homem batista. Nós os vemos realizando a obra do Senhor em diferentes funções na igreja. A nossa própria igreja, os homens atuam desde a diretoria da igreja, atuam na escola bíblica, atuam no evangelismo, no diaconato, na música, no cântico. Enfim, eles estão aí envolvidos em diversas tarefas na nossa igreja. Então, eu queria aproveitar para agradecer o engajamento, o trabalho, a dedicação de cada homem batista. Receba o nosso abraço, que Deus os abençoe, não somente neste dia, mas em todos os dias, ao desenvolverem as suas funções na liderança da família, cuidando das coisas, no seu ambiente de trabalho e, principalmente, no ambiente fraterno, no ambiente da nossa igreja. Então, mais uma vez, desejamos muito que Deus esteja multiplicando, abençoando a todos os homens e as suas respectivas famílias. Amém. Bom dia, meus irmãos. É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui diante da palavra de Deus para estudarmos um pouco, para lermos um pouco e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje se comemora o Dia do Homem Batista e eu quero desde já agradecer à diretoria dos Homens Batistas da nossa igreja por ter me honrado com esse convite. E quero agradecer o pastor Paulo pela generosidade, pelo carinho, pelo apoio para ceder o púlpito da igreja para nós estarmos falando nesta manhã. Nós vamos estar falando sobre o tema Expandindo Missões aqui e no mundo. E a divisa se encontra em Atos capítulo 4, versículo 20, quando a palavra de Deus diz o seguinte: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A palavra de Deus ela é clara quando ela nos orienta, quando ela nos ensina, quando ela nos dá assim condições para que possamos assim pregar, falar
das suas grandezas, das suas maravilhas. E nesse texto, nós observamos aqui que foram as palavras de Paulo e as palavras de João, quando eles estavam entrando na igreja chamada Porta Formosa para a oração. E nós, se voltarmos ao capítulo 3, nós vamos entender um pouco mais o porquê dessa palavra de Pedro e João. Nós observamos que Pedro e João andaram com Jesus. Pedro e João eram homens dedicados à palavra de Deus, e eles tinham, assim, o compromisso de ir à igreja Porta Formosa na hora 9 para a oração. E uma das coisas que nos chamou a atenção nesse texto é que Pedro e João, eles já tinham passado ali provavelmente algumas vezes, mas ali existia algo que chamou a atenção de Pedro e João naquele momento, naquele dia em que eles estavam indo para a oração. Um homem, esse homem era deficiente físico, era um homem coxo, ele não se locomovia com facilidade, e este homem ficava ali à Porta Formosa, segundo a palavra de Deus, para pedir esmola. Esse homem, ele ficava ali procurando meio de sobreviver, porque nós observamos que naquela ocasião, naquela época, as pessoas que tinham determinada deficiência, eles não tinham valor para a sociedade, e eles tinham que procurar algo para sobreviver, algo para se alimentar, algo para sobreviver na situação em que eles estavam passando. E nós observamos que Pedro e João, quando eles estavam passando, aquele homem se aproximou para pedir assim uma esmola. E uma palavra que nos chamou a atenção é que Pedro imediatamente chegou para aquele homem e disse o seguinte: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, você levanta e anda. Em algum momento aquele homem ficou um pouco pasmo, ele ficou parado, observando, porque Pedro disse: olha para nós, olha para nós. E ele ainda ficou aguardando alguns minutos, provavelmente esperando que dali fosse receber uma esmola, e de repente, no pensamento dele, uma boa esmola. Mas Pedro imediatamente segurou aquele homem pela mão, e Pedro levantou aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem imediatamente firmou as suas pernas, o seu tornozelo, e ele então levantou. E Pedro disse para aquele homem: em nome de Jesus, você levanta e anda. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem, ele imediatamente, ele levantou e andou. No versículo 4 do capítulo 4, nós podemos ler o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram, muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número de quase 5.000 homens. Nos chama a atenção quando este homem aceita Jesus, quando esse homem levanta, uma vez que as pessoas tinham o costume de ver ele ali sentado, uma vez que as pessoas tinham o costume de ver ele ali pedindo esmola, e agora vê esse homem entrando juntamente com Pedro e João naquela igreja, e a Bíblia diz que ele entrou ali com muita alegria, saltitando, cantando, louvando a Deus, porque aquele homem, ele esperava receber uma esmola no sentido material, e aquele homem ali, ele
recebeu não só a cura para suas pernas, para sua ele não recebeu só a cura física, mas ele recebeu também a cura espiritual. E uma das coisas que nos chama a atenção é que aquele homem, ele imediatamente, ele se aliou, ele juntou-se com Pedro e João, e ele então permaneceu entrando na Porta Formosa para louvar o nosso Deus, este poderoso Deus. E nós muitas das vezes, irmãos, ficamos tão preocupados com algo que acontece nos nossos dias. Às vezes o homem, ou às vezes uma enfermidade, que quer nos calar. Mas nós entendemos que precisamos permanecer na pregação da palavra de Deus. Assim como Pedro e João tiveram aquela oportunidade de falar do amor de Deus àquele homem, assim como Pedro e João tiveram o compromisso de estar na casa do Senhor na hora nona para orar, nós também precisamos de estarmos, irmãos, atentos, mesmo vivendo o momento que estamos vivendo hoje. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos calar. E voltando aqui ao texto, a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 4, o versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós precisamos testemunhar da palavra de Deus. Pedro e João viveram aquele momento ali com aquele homem deficiente. E nós hoje estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis em nossas vidas. Difícil para o povo de Deus, difícil para as igrejas. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e que temos ouvido. Pedro e João andaram com Jesus. Pedro e João aprenderam com Jesus. E através do testemunho desses homens, através do testemunho da pregação da palavra de Deus, nós aceitamos esse Jesus. E hoje o compromisso de falar do amor de Deus é meu e é seu. E aqui, quando nós observamos o tema que nos diz expandindo missões aqui no mundo, faz-nos recordar do compromisso de Pedro e João ali naquela ocasião. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção é que Pedro e João, irmãos, devido ao compromisso de pregar a palavra de Deus, eles criaram ali naquela cidade, devido à grande quantidade de pessoas que aceitaram a palavra de Deus através do testemunho daqueles homens. E eles criaram ali naquela cidade uma grande revolução. Revolução essa que as autoridades daquela ocasião, as autoridades daquela época, mandaram prender Pedro e João para eles se explicarem o que estava acontecendo. Em nome de quem que vocês têm feito? Em nome de quem é a palavra que vocês dão que tem revolucionado todo esse povo? E mais uma vez, Pedro sai na frente, encorajado, e ele diz: olha, se você for ler o texto, você vai observar e você vai entender as palavras de Pedro quando ele diz o seguinte: em nome de Jesus, é que este homem que vocês estão vendo aí é em nome desse Jesus que vocês crucificaram ali na cruz, mataram e crucificaram. É em nome desse Jesus é que
este homem foi curado. E nós, irmãos, trazendo para os nossos dias, nós ficamos assim, nos perguntando, será que nós temos testemunhado da palavra de Deus? Será que nós temos aproveitado o nosso momento para refletir e aprender mais da palavra de Deus, para nós falarmos com intrepidez, falarmos com coragem? E eu aqui, já partindo para o final desta palavra, quero perguntar aos homens: o que você tem feito para você testemunhar da palavra de Deus? O que você tem feito para você falar do amor de Deus às pessoas? Você tem aproveitado as oportunidades para testemunhar desse Jesus? Trazendo aqui para a nossa vida lições práticas para o nosso viver diário, eu tirei aqui 3 lições para que nós podemos colocar assim em prática na nossa vida. E a primeira lição que eu pude observar nesse texto é que nós, para sermos homens para expandir missões aonde nós estivermos, enfim, no mundo todo, nós precisamos ter coragem. Pedro e João, eles tiveram coragem, eles procuraram a oportunidade e ali então eles falaram do amor de Deus àquele homem. Uma segunda lição prática que eu tiro para a nossa vida é que nós precisamos testemunhar da palavra de Deus com alegria. Nós não podemos chegar diante de alguém para falar do amor de Deus, cabisbaixo, entristecido. A Bíblia diz: aquele homem entrou com alegria no templo. Consequentemente, Pedro e João também se alegraram com aquele homem por ele ter recebido ou ter aceitado Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. E aquele homem, ele não ficou curado, como disse anterior, só do seu físico. Aquele homem ficou curado da sua vida espiritual, da sua alma. Aquele homem aceitou Jesus Cristo como o seu único e eterno Salvador. E já partindo para o final, já indo para o final desta mensagem que Deus colocou no meu coração, sobre esse tema maravilhoso que foi escolhido, né? Nós observamos que é o tema anual, né, dos homens. Nós observamos que nós precisamos colocar em prática quando ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Pedro e João ouviram de Jesus, aprenderam com Jesus, e eles colocaram em prática nas suas vidas. E aí então eles começaram a falar do amor de Deus. Eles começaram a pregar a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta ao homem batista: você tem praticado aquilo que você aprendeu dentro da palavra de Deus? Você tem colocado em prática por onde você passa? Você tem falado desse amor de Deus, o que Deus fez na sua vida para as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Aquele homem estava ali aguardando uma esmola para a sua sobrevivência. Ele não esperava que ele fosse receber Jesus no seu coração ali naquele momento. Mas Pedro e João corajosamente falaram do amor de Deus, e aquele homem então abriu o seu coração e alegre entrou para a porta, para o templo, juntamente com aqueles 2 homens que eram homens fiéis à palavra de Deus. Que nós, irmãos, possamos, como homem batista que somos, como igreja, que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos dentro da palavra de Deus, para nós também contagiar
outras pessoas e não nos calar de falar da palavra desse Deus maravilhoso, mas sim permanecer fiel pregando a palavra de Deus. Que Deus assim continue abençoando nossas vidas e que nós possamos, irmãos, não nos calar, não deixar que coisas tão pequenas venham servir de empecilho para que pregamos a palavra de Deus. Vamos, nesse momento, estar orando. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela alegria e o privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã. Queremos, ó Deus, entregar os homens, Batista, nessa oportunidade em tuas mãos e pedir ao Senhor para que o Senhor, com as suas misericórdias, com as suas bênçãos poderosas, possa alcançar a todos os homens nesse momento, ó Deus. E queremos também te pedir, ó Deus, por aqueles que não têm o Senhor como Salvador, que possam, ó Deus, numa oportunidade bem próxima, aceitar a Ti, ó Deus, para a sua vida espiritual. Queremos, ó Deus, entregar em suas mãos o pastor Paulo, e assim, ó Pai, com eles, os pastores da 2ª Batista de Fragoso. Nós te suplicamos essas bênçãos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.